Fala galera, eu sou o Valmir, tudo bem? Galera, o que é a política? Não sei. A política é a ciência que tem como foco estudar a sociedade e a partir dela entendê-la e criar normas e regras para que possamos viver. Aquele cara que é indicado por essa sociedade para representá-la. Nas sociedades mais avançadas, esse político é a pessoa que tem conhecimento profundo das questões sociais. Ele, por exemplo, ele tem que ter uma noção profunda da própria política, do meio ambiente, das relações de trabalho, de tudo o que acontece nas relações exteriores, das relações com outros políticos e de outros países. Por quê, galera? Porque ele é o cara que foi imbuído por nós para atender os nossos anseios. Por exemplo, numa pandemia, qual que é a obrigatoriedade de um presidente, de um governador? É tentar buscar uma solução para que a gente combata isso da melhor forma possível. Infelizmente, países como o Brasil, que são países em desenvolvimento, você tem uma dificuldade para ter um entendimento profundo da sociedade, porque essa sociedade não olha o político como aquela pessoa que vai atender aos seus anseios. O que a gente acaba buscando, infelizmente, são pessoas que muitas vezes aparecem na mídia e que tem a ver com aquilo que a gente acredita, não é? Por exemplo, a gente tem é muito comum no Brasil hoje você ter artistas, músicos, né? Pessoas do meio, enfim, artístico em geral, por exemplo, no mundo da política, jogadores de futebol. E aí o que a gente percebe, galera? Que essas pessoas elas não têm a mínima capacidade de nos representar. E aí o resultado qual que é? É uma sociedade desorganizada, violenta, corrupta. Por quê? Porque a gente não tem quem nos oriente verdadeiramente. Vou dar um exemplo aqui. Agora, hoje, 16 de maio, domingo, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, faleceu. Qual o legado, por exemplo, que o Bruno Covas deixou pra gente? Tirando, logicamente, um jovem de 41 anos que faleceu, a gente lamenta por isso. Por outro lado, do ponto de vista político, eu não posso, por exemplo, elogiar a vida pública do Bruno Covas. Porque ele foi um cara, por exemplo, que do ponto de vista da administração, ele tratou muito mal a população, principalmente a mais pobre. Ele deu ênfase aos seus interesses pessoais e de seus amigos. Por exemplo, 2 dias ou 3 dias após ele ter ganho a reeleição, ele aumentou o próprio salário, seu e de todos os seus secretários. Ele, na mesma semana, ele cortou o bilhete único de pessoas entre 60 e 65 anos. Ele tem como vice uma pessoa que foi acusada pela esposa de maltratá-la, inclusive foi acusado pela Lei Maria da Penha. É um cara que se envolveu na máfia da merenda. E o que acontece? Quando a gente olha para o político brasileiro, infelizmente, é esse o quadro que a gente enxerga, de maus políticos. Mas só que a gente tem que entender o seguinte, galera. Política é uma ciência. A política é uma ciência. O político são pessoas colocadas na administração pública por nós. Então, cabe a nós, sociedade, termos uma visão mais abrangente do que é a política e do que é ser político. Porque senão, galera, a gente vai pagar um preço muito alto por tudo o que acontece. Olha, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro. Eu não vou ficar aqui levantando bandeira de esquerda, de direita, de ideologia, não. Vamos falar no sentido prático. O que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo de útil para essa sociedade? Chefe, eu não consigo fazer nada. O que ele está fazendo de útil em relação à pandemia? O que ele está fazendo para defender os interesses nacionais? Um cara que vive pregando o nacionalismo. O que esse cara está fazendo pelo meio ambiente? Chefe, eu não consigo fazer nada. Então a gente precisa olhar isso com maior atenção. Porque senão, galera, a gente nunca vai melhorar as nossas questões pessoais e sociais. O Brasil está vivendo um momento muito difícil na política. E a gente precisa agora enxergar isso a partir de um outro olhar. Ano que vem teremos eleições para presidente,
para o Senado Federal, para as assembleias legislativas, e a gente precisa ter um outro olhar, porque senão a gente vai colocar muitos Brunos Covas, muitos Jair Bolsonaros à frente da política. Vou falar aqui de novo, não estou levantando bandeira política para ninguém, eu só estou dizendo e estou mostrando aquilo que está hoje em pauta. Bruno Covas, até ontem, era o prefeito de São Paulo. João Dória é o governador de São Paulo. Jair Bolsonaro atualmente é o nosso presidente. Então olhem para as suas ações e também de prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais e vejam o que eles estão fazendo em prol da nossa sociedade. É isso. Eu lamento profundamente a morte do jovem, do homem, pessoa Bruno Covas, mas eu não assino embaixo a vida política desse homem, porque ele não fez quase nada de útil para a nossa sociedade. Tá certo? Então é isso, galera. Bom domingo, bom resto de final de semana para todos nós. Um abraço.